O São Paulo ainda vai contratar jogadores? Felipe Melo ficará no Palmeiras ou jogará em outro clube em 2022? Flamengo já tem uma decisão sobre Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a todas essas perguntas. Falo também sobre a situação de Fernando Diniz, muito perto de ser demitido no Santos. Tem informações sobre a chegada de Marcelo Cirino ao Bahia, detalhes do acordo, e vou falar também sobre Luan. Será que o atacante, o menino maluquinho, pode voltar ao Atlético Mineiro? Ele fica livre do seu contrato em janeiro do ano que vem? Bora responder a tudo isso, não sei antes de me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Temos 1.070.000 inscritos por aqui. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente publicar um vídeo ou estiver ao vivo, como na tarde. Lá pelas 6 da tarde desse domingo, logo depois de Brasil e Argentina, a gente vai aparecer para bater papo, tirar dúvidas, falar sobre o clássico, o confronto entre Neymar e Messi, mas também sobre os clubes de futebol no Brasil, beleza? Bom, só pedir também para deixarem like, é super importante para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nesse domingo tem jogo pra caramba, aumentando as suas chances de ganhar dinheiro na 1xBet. Por exemplo, nas eliminatórias da Copa na Europa a gente tem Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Nas eliminatórias sul-americanas tem nada mais, nada menos do que Brasil e Argentina. E se você acertar o resultado desse jogo, vai ganhar bastante dinheiro. Isso porque as cotações para Brasil e Argentina na 1xBet estão ótimas. A vitória do Brasil está pagando 2,40, ou seja, cada real apostado lhe garante 2,40 se você apostar no Brasil e o Brasil vencer. O empate paga 3,14 e a vitória da Argentina está pagando 3,56. Você tem palpite para esse jogo? Se tiver, entre na 1xBet, eu vou deixar o link no comentário fixo para que você possa se dar bem. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do depósito, do primeiro depósito, e o apostador iniciante que perder na 1xBet ainda tem $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Santos e Fernando Diniz, que pode ser demitido a qualquer momento. Tem uma reunião às segundas-feiras, essa reunião é do Conselho de Administração, dos membros do Comitê de Gestão do Santos. E se até segunda-feira ele não for demitido, o Fernando Diniz, pode ser que a decisão saia ou seja definida nesse encontro de segunda-feira. Mas, ao que tudo indica, o Diniz pode cair ao longo desse domingo. Tudo porque no sábado o Santos chegou ao 5º jogo sem vitória, derrota por 2-1 para o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá abriu o placar no comecinho do jogo com o Jonathan Cafu, o Pirani no segundo tempo, no começo do segundo tempo lá pelos 19, e empatou em 1-1, e o Elton já nos acréscimos, ainda não, aos 43 do segundo tempo fez o gol da vitória do Cuiabá. Cuiabá que termina o primeiro turno na frente do Santos. Nona colocação, 24 pontos ganhos, o Santos caiu para o 12º lugar, 13º lugar com 22 pontos, e o Peixe ainda pode perder pelo menos mais 2 posições, ficando bem próximo da zona do rebaixamento. É também por isso, pela falta de desempenho, pelo péssimo desempenho tático e individual dos jogadores, que o Fernando Diniz está muito ameaçado. Campanha de fato ruim, a gente vê o Fernando Diniz muito nervoso à beira do campo, e ele reconheceu depois da partida que o torcedor do Santos tem todos os motivos do mundo para estar irritado com o desempenho alvinegro. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Cuiabá vem numa sequência bem legal. Desde que perdeu para o Corinthians, a sequência é bem bacana, especialmente nos últimos 3 jogos. Ele fora de casa venceu o Palmeiras, empatou com o Fortaleza, e agora essa vitória contra o Santos. Fechamento de primeiro turno com grande estilo, sob o comando do Jorge. Quero falar sobre o Luan, um menino maluquinho, meio atacante que pertencia ao Atlético, foi vendido em dezembro do ano passado para o V-Varen Nagasaki do Japão. Não completou nenhum ano por lá, mas tem dado todos os sinais de que não pretende continuar no Japão e que seu sonho é voltar ao Atlético Mineiro. Nos últimos dias ele usou sua rede social para escrever o seguinte, através de uma história, abre aspas: "Quem sabe um dia não possa voltar para onde não deveria ter saído", fecha aspas. Ele até põe o símbolo do galo, deixa bem claro que está infeliz no Japão e que gostaria de voltar. A esposa do Luan, em agosto, também já havia feito um comentário similar.
de que a ideia era tentar voltar o mais rápido possível. A família não se adaptou à vida no Japão e voltar ao Atlético Mineiro é uma opção. O contrato do Luan por lá termina em janeiro de 2022, ou seja, ele já pode até assinar o pré-contrato. Numa dessas é o Luan mandando recado, mandando sinal para os dirigentes do Atlético. Jogador que ficou de 2013 a 2019 no Galo, é ídolo do torcedor atleticano pela garra, pela raça e pelos 304 jogos e 48 gols marcados. Mas, porém, contudo e todavia, gostaria de lembrar que a diretoria do Atlético nesse momento nem cogita a possibilidade da contratação do Luan. Os dirigentes até mudaram em relação à saída do Galo, mas alguns atletas seguem no elenco. E esses atletas remanescentes, do período em que o Luan ainda era jogador do Galo, não morrem de amores pelo atleta. É até curiosa essa situação, porque o Luan conseguia ter uma relação com o torcedor espetacular e uma relação ruim com os jogadores do Atlético. O Luan era acusado pelos atletas, pelos companheiros, de ser um cara egoísta, de ser um cara que pensava muito nele, não só nas coisas do dia a dia, mas também em demonstrações que ele tinha em relação à torcida e tal. Não vai ser fácil para os dirigentes atleticanos, caso tenham interesse na contratação do Luan, convencerem os líderes do elenco que seguem no clube. Repito, nesse momento nem se discute a possibilidade de contratação do Luan. Isso não poderia acontecer por agora, a janela está fechada, seria só para janeiro do ano que vem. E importante contar para vocês que a diretoria do Atlético hoje está mais preocupada em vender jogadores, especialmente jogadores que não são importantes, não são titulares, do que contratar. O Atlético vai precisar de bons negócios para conseguir equalizar sua folha salarial e, mais do que isso, seu fluxo de caixa. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo. Muita gente tem me perguntado se vai chegar um goleiro, se tem um zagueiro. E nesse sábado estava estreando, fazia minha primeira transmissão lá na Roxinha. Primeira transmissão exclusiva. Vocês sabem que transmissão eu faço de segunda a segunda aqui, não só nos programas do Nicola, mas também com a live de domingo. Hoje tem live depois do jogo entre Brasil e Argentina. E resolvi fazer uma live de sábado lá na Roxinha, para bater um papo com o pessoal e tal, até para crescer um pouquinho mais o canal. E aí mandei mensagem para um dirigente do São Paulo, falando: e aí, como é que estão as coisas, alguma novidade e tal? E o que ele me contou foi o seguinte, abre aspas: não temos mais contratações em 2021, fecha aspas, não tem. Aí eu falei: mas não pode goleiro? Não pode um zagueiro? Não pode, não pode. Por quê? Por causa das condições financeiras do São Paulo. São Paulo tem inúmeros problemas. E não é só da boca para fora. Pessoal, o São Paulo tem tido dificuldade em pagar funcionários de salários baixos. Funcionários do pequeno escalão, não os grandes, os salários gigantes. São Paulo tem sofrido demais. Os direitos de imagem da atual temporada estão atrasados. São Paulo ainda não conseguiu quitar as coisas deixadas pelo Leco de 2020. Por conta de tudo isso e depois das chegadas do Calleri e do Gabriel Neves, São Paulo decidiu encerrar o ciclo de contratações. É importante contar que o Calleri e o Gabriel Neves chegaram em condições extremamente especiais. Contratos de empréstimo, $300 mil pelo empréstimo de cada um, com pagamento somente a partir de dezembro. O Calleri ainda deu uma colher de chá maior ainda. Vai receber só R$50 mil por mês nesse ano e o restante, o salário dele vai ser de 520 mil mensais. $100 mil, tá? Então ele deixou que a maior parte dos vencimentos dele sejam pagas no ano que vem, vai acumular nesse ano e começa a pagar a partir de janeiro. Tudo para que o São Paulo possa ter um pouco mais de fluxo de caixa. Já o salário do Gabriel Neves, R$260 mil por mês ou $50 mil. Só que eu queria deixar bem claro para vocês que, apesar da vontade do torcedor em relação a um goleiro, em relação ao zagueiro, o São Paulo hoje não se sente em condição financeira de fazer aquisições, e as chegadas do Calleri e do Gabriel Neves geram a expectativa de que o time já seja suficientemente capaz de tocar as duas competições que ainda disputa. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Tricolor também precisava ter vendido os jogadores e não conseguiu. Cheguei a contar para vocês nessa semana que o São Paulo recorreu a empresários importantes como o Juliano Bertolucci na tentativa de colocar seus atletas na vitrine do futebol europeu. Vende-se tudo. Qualquer atleta que tiver proposta hoje vai ser analisado. São Paulo precisa desesperadamente de dinheiro. Bom, quero falar agora sobre Marcelo Cirino, novo reforço do Bahia. Estava fazendo essa live que eu contei para vocês e mandei mensagem para o Pablo Miranda, que é o empresário do Cirino, sobre essa negociação com o Bahia. Ele deu todos os detalhes, confirmou que está fechado. A frase foi a seguinte: fechamos com o Bahia, assinamos agora há pouco. O presidente veio forte. Quando ele se refere a presidente, ele está falando do Guilherme Belintani. Contrato até o fim de 2023, 2 anos e 4 meses. Agora é terminar a recuperação, entrar em forma e jogar. Quando ele fala em recuperação, é porque em novembro do ano passado o Marcelo Cirino passou por uma reconstrução do ligamento do joelho.
Marcelo Cellino, que estava no Chongqing Linfan da China e passou por todos os problemas do mundo por lá. Não recebia salários desde março do ano passado. A cirurgia, inclusive, foi paga com dinheiro do próprio bolso. O clube não quis pagar. O que o Marcelo Cellino fez? Foi a FIFA, conseguiu a rescisão do contrato e agora está cobrando os salários atrasados e também o ressarcimento dessa cirurgia feita. Só sobre o prazo para que o Marcelo Cellino se coloque à disposição. Perguntei para o Pablo Miranda como é que andava a condição física. Ele disse que o jogador precisa de mais 10 dias para ser apresentado, já está treinando fisicamente, agora é o caso de se recondicionar para poder ter condição de jogo. Outra boa notícia para o torcedor do Bahia, a vitória por 4-2 contra o Fortaleza na noite desse sábado no Campeonato Brasileiro. O Bahia precisava de um bom resultado, de se recuperar na competição, e os 4 gols do Bahia foram marcados pelo Rodalega. Atacante colombiano recém-contratado, ele chegou para ser sombra do Gilberto. O Gilberto estava suspenso, primeira partida do Rodalega como titular, e o cara marcou 4 gols. O Vojvoda, sob o comando do Fortaleza, ainda não havia perdido tomando 4 gols e nem havia perdido com diferença de 2 gols, só para vocês entenderem o peso dessa vitória tricolor baiana. Bom, quero falar agora sobre Felipe Melo, que deu mais uma entrevista a uma emissora argentina. Ele tem falado mais com argentinos do que com brasileiros. Para mim é uma clara demonstração, uma tentativa de dar uma cavadinha de espaço por lá. O Felipe Melo deixou bem claro que não joga no River Plate por conta de todo o carinho que tem pelo Boca. Eu nunca vi do cara estabelecer uma relação de amor com o clube com o qual ele nunca jogou, mas faz parte também desse processo de busca por um espaço no Boca Juniors. O Felipe deve ter percebido que as chances de permanência do Palmeiras não são grandes. O contrato termina em dezembro, essa atual diretoria já disse que não vai renovar o contrato e vai caber ao próximo presidente, possivelmente a Leila Pereira, a decisão. Leila já foi perguntada sobre o tema e disse que vai deixar que esse assunto seja decidido pelo técnico, pela comissão técnica, que só vai renovar se houver o aval dos treinadores, no caso do Abel Ferreira e de seus auxiliares. Como Como o Felipe Melo percebeu que a coisa não anda muito boa, ele tem tentado cavar espaço. Como é que ficaria a situação dele na Argentina? Além do Boca Juniors, o Felipe Melo já conseguiu mais um, entre aspas, convite. É que depois dessa entrevista à TIC Sports, o Riquelme, não foi o Riquelme não, veio do Verón, que é o primeiro vice-presidente do Estudiantes, um convite. O Verón disse o seguinte, abre aspas, grande Felipe, craque, se em dezembro não seguir no Palmeiras, te esperamos em La Plata. A camisa do Pincha te cairia bem. Fecha aspas. Os Estudiantes de La Plata já se colocando à disposição do Felipe. 38 anos de idade, ele quer jogar mais 2 temporadas. Esse também é mais um problema na renovação de contrato com o Palmeiras. O Palmeiras entende que o Felipe já tem apresentado uma queda física, já não consegue ser mais importante como em outros tempos. Imagina oferecendo então 2 anos de contrato. Pergunta que eu queria deixar para vocês antes de mudar de assunto é: o Felipe Melo caberia no seu time do coração? Se sim, use o espaço para comentários para dizer que time você torce e por que o Felipe Melo agradaria ou agregaria, beleza? Para fechar o vídeo, bora falar sobre o Flamengo e a situação dos 3 veteranos, Felipe Luiz, Diego Alves e Diego Ribas. Os 3 que nasceram no mesmo ano, têm 36 anos de idade, nasceram em 85, têm contrato com o Flamengo até dezembro. Ou seja, faltam 4 meses para o fim do ano e até esse momento eles não foram procurados para discutir a renovação do contrato. A boa notícia para quem gosta deles e é torcedor do Flamengo é que na reunião da última segunda-feira do Conselho de Futebol esse tema foi debatido e as pessoas que participavam do encontro entenderam de que vale a pena tentar a permanência dos 3. Isso não significa que o Flamengo fará todos os esforços do mundo e aumentará propostas, nada disso. O Flamengo vai procurar o trio porque agora já decidiu que vale a pena mantê-los, mas em condições diferentes. A ideia é que os 3 fiquem no Flamengo, todos com redução do salário. Quero começar contando sobre o caso do Felipe Luiz, que foi contratado depois de anos do futebol europeu, com status espetacular e com muitas ofertas até para jogar por lá. Felipe Luiz, antes de fechar com o Flamengo, tinha, por exemplo, uma oferta do Benfica. É hoje o lateral esquerdo mais bem pago do futebol brasileiro e vem apresentando alguma dificuldade física nas últimas semanas. A ideia do Flamengo vai ser manter o Felipe Luiz por pelo menos um ano, mas com uma pequena redução salarial.
O Flamengo, de acordo com o Globo Esporte, entende, vê no Felipe Luiz um cara com potencial para até virar depois um funcionário do Flamengo, talvez até exercendo alguma função importante dentro do departamento de futebol. E manter esse cara perto seria inteligente e interessante, eu concordo com isso até. Mas o Felipe vai precisar se readequar. Algo que o Diego Ribas já se acostumou. As duas últimas renovações do Diego Ribas foram com reduções de salário. Ele ganhava 700 mil, foi para 600 mil, na última renovação para esse ano foi para 500 mil. E a diretoria do Flamengo deve seguir nesse caminho, oferecendo um salário um pouco menor, para que ele fique por mais uma temporada. O caso mais problemático, mais preocupante é o do Diego Alves, que renovou o contrato para essa temporada depois de uma crise bem grande, com o departamento de futebol chegando a um acordo para aumento do salário dele, com o departamento financeiro brecando esse acordo, com o Diego Alves perdendo a confiança nos dirigentes do Flamengo, ameaçando ir embora, e no final das contas ele aceitou a redução e ficou. Para permanecer no clube, deve aceitar uma nova redução, até porque o Flamengo planeja para janeiro de 2022 a contratação de um goleiro mais jovem, que chegue para disputar espaço com o Diego Alves, mas, quero repetir a informação, no último encontro do Comitê de Futebol, decidiu-se pelo oferecimento de contratos, de renovações para esses 3 jogadores. Resta saber se vai funcionar ou não, como é que vão se dar esses próximos passos. Ainda não há proposta pelos 3. Isso vai acontecer na sequência e os 3 vão ter a oportunidade, caso queiram, de permanecer na Gávea em 2022. Bom, pessoal, eram essas as informações desse domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E a gente se encontra um pouquinho mais tarde, assim que a bola parar de rolar, para Brasil e Argentina, ao vivo, para fazer a live de domingo. Aquela tradicional live que você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, com o WhatsApp aberto, eu mando para as minhas fontes via WhatsApp. Beleza? A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Bom domingo.